Hello! Vamos lá então para o último vídeo da nossa aula de hoje, da aula do dia 15 de setembro. Pessoal, apostila número 4, book number 4, page 6, lá na página 6. Então, text genre, falando sobre gêneros textuais, algo super importante, né? Super importante. O Enem, você sabe, já comentei com vocês, né? A prova de língua inglesa, ela digamos que gire em torno de gêneros textuais. Nós temos questões e sempre com vários gêneros textuais diferentes. Uma questão sobre música, uma questão sobre poesia, uma questão que traz um texto jornalístico e, por que não, algo sobre séries, né? Então, eu trouxe para vocês aqui um Series Recap and Review. O que seria um recap, gente? Em português, né, numa tradução, seria recapitular, né, algo. Então, Series Recap, aqui vocês têm uma recapitulação do episódio, tá? The Doorman. Então, vocês têm todo o processo, toda a história do episódio, do começo até o fim, tá? E uma review seria uma revisão daquilo, né? Então, é um Series Recap, é uma recapitulação, né? Na verdade, é um spoiler isso aqui, da série, né? E também chega a ser um texto que é um review, que deixa as pessoas curiosas para assistirem. Então, por exemplo, se vocês têm um Series Recap, isso para a vida, né? Não para a prova. Se vocês têm um Series Recap, vocês podem começar a ler a primeira parte, daí assiste a série e lê o resto, né? Para não descobrir o que vai acontecer, né? Eu, assim, ó, esse Modern Love, eu não sei se vocês conhecem, tá? É uma série que a Netflix lançou, tem uma temporada, né? Foi desse ano, acho que foi 2019. Agora me falha a memória se foi de 2019 ou de 2020. 2019, tá aqui, ó. Olha só, professor. Então, gente, Modern Love é o nome de uma coluna, tá? Do jornal New York Times. Essa coluna é como se fosse a coluna do, sei lá, do Dona da Zero Hora, né? Tem Carpinejar, tem a Marta Medeiros, né? Mais famosos. Então, Modern Love é uma coluna sobre histórias de amor, histórias de vida, tá? Histórias da vida real, histórias familiares, né? Histórias sobre amizade que as pessoas escrevem e mandam. E aí eles escolhem as histórias e colocam, né, no jornal, publicam, certo? Então, a partir da inspiração, a partir de histórias reais que já apareceram no New York Times nessa coluna Modern Love, eles desenvolveram a série chamada Modern Love também. Então, assim, é do The New York Times. Vocês sabem que é um jornal, se vocês forem prestar atenção nas nossas aulas, né, nas provas do Enem, quase sempre cai alguma reportagem, alguma notícia do The New York Times. Então, o que que eu pensei, gente, que pode aparecer? Por que não? Algo sobre essa série Modern Love, porque está em alta, surgiu a série em 2019 e é do New York Times, né? É sobre a coluna do New York Times. Então, por isso eu aposto, assim, que talvez apareça, né? Talvez. Não custa a gente ficar por dentro, tá? E o que que eu trouxe hoje para vocês? O primeiro episódio, um series recap and review of the first episode, do primeiro episódio ali da temporada 1, tá? Então, aqui nós temos uma review, certo? Lá do site, aqui vocês têm do site da Amazon, trouxe a fonte também, vocês podem clicar ali e entrar no site, falando um pouquinho sobre a série, e aqui um series recap do episódio, do próprio episódio mesmo, tá? The Doorman. Então vamos ver primeiro aqui. Rate, né? Nós temos aqui a rate, né? O ano, então vocês já percebam que é uma espécie de review, tá? Starring, né? Anne Hathaway, Tina Fey, Dev Patel. A Anne Hathaway, que é uma atriz que eu gosto bastante, ela aparece no terceiro episódio, que é o mais legal, digamos que seria o episódio de maior sucesso dessa série, tá? O que mais apareceu nas propagandas, é muito legal.
O terceiro episódio retrata a história de uma mulher, que no caso é Anne Hathaway, com um transtorno bipolar. Bem interessante, tá? Assuntos bem alta mesmo, sobre saúde mental e tudo mais. Vamos ler? An unlikely friendship. O que é uma unlikely friendship? Seria uma amizade não provável, né? Algo que é muito improvável de que aconteça, tá? An unlikely friendship. A lost love resurfaced. Um amor perdido resurfaced. O que seria esse resurfaced? Algo que renasce, algo que volta, tá? Então, a lost love resurfaced. A marriage at its turning point. Um casamento quase terminando. At its turning point. O que é turning point? É um ponto que vira, né? Então, é um casamento que tá desmoronando, é um casamento que tá passando por uma mudança, né? Então, é um outro episódio, né? São vários episódios, tem um deles que fala, né? Que trata de um casal que está quase se separando. A date that might not have been a date. A date é um encontro, tá? Que talvez não deveria ter sido um encontro. Talvez não deveria ter acontecido. An unconventional new family. Uma família não convencional. These are unique stories about the joys and tribulations of love, each inspired by a real-life personal essay from the beloved New York Times column Modern Love. Essa Modern Love é uma coluna beloved, é uma coluna muito amada, as pessoas gostam muito, é de muito sucesso, tá? Vocês podem acessar, inclusive, se vocês se interessam por histórias, assim, de vida, histórias reais, é bem interessante. Todas essas histórias únicas, né? These are unique stories about the joys, sobre as alegrias e as tribulações do amor. Cada uma delas inspiradas em essays. O que são essays, gente? É um writing, né? Uma escrita, assim, digamos que um relato, tá, gente? Pode ser o que a gente chama de composition, uma redação, tá? Pequena, curta, sobre um assunto particular, né? Um assunto em específico, tá? Então, each inspired, cada uma inspirada, by a real life personal essay from the beloved. Então, de que origem vem essas histórias, né? Do New York Times, da coluna Modern Love, certo? Então, vamos lá. Aqui nós temos a imagem, tá, do episódio The Doorman, que é o episódio que abre a série, o primeiro episódio. Eu gostei bastante, houve críticas a respeito do episódio, que ele era um pouco, talvez, fraco para iniciar a série. Eu gostei, achei bem legal, bem bonitinho, assim, bem interessante. E ele é até bem emocionante, tá, em alguns momentos, assim, acho muito legal. Então, The Doorman. O que é um doorman, gente? É um porteiro, tá? Aqui, esse episódio trata da relação entre vou só avisar que tem spoilers, tá? Sobre a relação de um porteiro com uma moça que mora no prédio, tá? E qual é a história aqui, o que acontece. Lembrando que é tão interessante que é uma história real, né? Então, episode 1 of Modern Love begins with Maggie and Mark walking down the street together. As they walk, they come across a doorman, Guzmin, at the apartment building Meg is staying at. Disapproving, Guzmin calls Mark a taxi after he makes a move on her. Guzmin tells her Mark will never ring her before she heads upstairs and messages him that night. As it turns out, Guzmin is right and he doesn't ring. Então, como é que começa esse episódio, gente? A Maggie, personagem principal, ela está caminhando com o Mark na rua, together. Enquanto eles caminham, eles passam pelo doorman, que é o Guzmin, no apartamento, no prédio que a Maggie mora, tá? Disapproving, então desaprovando, o Guzmin, ele desaprova, tá? Essa relação ali da Maggie com o Mark. Ele chama um táxi pro Mark, né? O Mark pede para ele chamar um táxi. E aí, o que acontece? O Mark vai embora e os Guzmin, antes dele ir embora, né? Ó, o Guzmin, ele fala para ela, ó, quando ele vai embora, quando o Mark vai embora, tells her que o Mark will never ring her, que o Mark, ele nunca vai ring her. O que seria isso? Propor um casamento para ela.
Ou seja, ele é ali um namorado dela, né? E o Gusmin, ele sentiu que isso nunca vai acontecer, que o cara nunca vai levar ela a sério. Antes dela, head upstairs. O que seria esse head, gente? É tu tomar uma decisão de um caminho, né? Então ela se encaminha, ela vai andando até os upstairs, que seriam as escadas, né, do andar de cima. And messages him that night. E ela manda uma mensagem para esse cara nessa noite. As it turns out, né, como acontece, Gusmin is right and he doesn't ring. O Gusmin está correto e o cara não propõe, né, um compromisso, tá? He doesn't ring. The next day, Maggie goes on a date with another man, this time charming Ted. She invites him up, but after tapping the doorman on the shoulder, Gusmin's vision changes to that of his nipper as night turns to day. It turns out Ted hurried out to get coffee and breakfast, but when he returns, Gusmin tells Maggie he doesn't like him, and their short-lived whirlwind of love comes to an end. Mais uma vez o Gusmin acerta, tá? A Maggie, no outro dia, a Maggie é bem rápida, né? The next day, no outro dia, a Maggie sai, né? Ela vai ao encontro com outro cara, que é o Ted, tá? Ela convida ele para ir pro apartamento dela e o Gusmin vê os dois juntos. No outro dia, o Ted, ele sai para buscar um café, né, na rua, para trazer pão e tal para casa. O Gusmin vê tudo o que tá acontecendo, né, que o cara dormiu lá com ela e tal, e o Gusmin fala pra Maggie que não gosta dele, não gostou dele. E o que acontece? The short-lived whirlwind. O que é um whirlwind, gente? É um furacão. Então seria short-lived whirlwind of love seria um amor arrebatador, né? Um momento assim, um furacão. Short-lived é algo que tem uma vida curta. Então seria um amor arrebatador muito rápido, né? Comes to an end. Tudo isso, essa paixão toda acaba. Feeling under the weather. Prestem atenção nessa expression, tá? Feeling under the weather seria assim, em maus lençóis. A pessoa tá, ó, se sentindo abaixo do tempo. Como assim abaixo do clima? Tipo, não tá um clima legal. Como a gente fala em português, né? Se sentindo em maus lençóis, ela não tá legal. Meg heads out to get a pregnancy test and the results come back positive. She contemplates whether to have an abortion while sitting down talking with Gusmin. After telling her he'll help with whatever her decision is, Maggie meets up with Ted and shows him the test. He reacts badly, resulting in him blowing her off and telling her she can come up with the name of the child herself. Eu assisti o episódio, fiquei com um nojo da cara do cara, esse do Ted, tá? O que aconteceu? A Maggie heads out to get a pregnancy test, um teste de gravidez, and the results come back positive. She contemplates, seria assim, ela refletiu, tá? She contemplates whether to have an abortion, né? Se ela faria um aborto, while sitting down talking with Gusmin. Então ela vai, né, fica conversando ali com Gusmin e ela se pergunta, né, se aborta ou não. Aí ele diz para ela que ajudará ela com qualquer decisão que ela tomar. Ela vai ao encontro do Ted, mostra o teste para ele. Ele reage de uma forma má, badly, ó, advérbio que eu resolvi destacar aqui para vocês. Resulting in him blowing her off. O que é blow off, gente? Blow off alguém seria tu. Não é cancelar a pessoa. Hoje em dia a gente fala em cancelar, né? Não é cancelar, não é bem cancelar. Mas é tipo assim, ele não dá bola pra cara dela, tá? Ele blow her off. E diz pra ela que ela pode escolher qualquer nome pro filho. Ela fica assim querendo que ele participe, né? Ela leva o exame pra ele e fala: Ó, você vai ser pai. E ele não tá nem aí, não dá bola. Back home, Maggie cycles back and shows Gusmin the baby scan pictures. From here, we then see a musical montage through Maggie's pregnancy as Gusmin helps her every step of the way. As we get to the end and Maggie goes into labor, she laments Gusmin not being there, but alone she gives birth.
Resumindo para vocês, né? Quando ela volta para casa, né? Ela mostra para o Gusmin a ultrassonografia, né, do baby, e a partir daí, from here, vemos, né, uma montagem musical sobre, né, durante a gravidez da Meg, o Gusmin ajudando ela com tudo, né, every step of the way. E aí, no fim dessa montagem toda, ele tá. Aqui vocês veem que esse Series Recap tá contando exatamente tudo o que acontece na série em detalhes, né? Mas eu acho que vocês devem assistir. Voltando aqui. As we get to the end and Maggie goes into labor, então ela vai, né, em trabalho de parto, labor, que seria um trabalho de parto, né, um trabalho em geral. Ela lamenta que o Gusmin não esteja com ela, mas she gives birth, ela dá à luz. Heading home with the little baby, Gusmin is there to greet them and she asks him if he wants to hold the child. As we continue through another musical montage, sees the child grow older up to being a toddler. Então, ela vai para casa com o little baby, com o bebezinho, o Gusmin recebe, né, os recebe em casa, eles fazem aquela festa, né, vem a criança e tal, e aí o nenezinho vai crescendo, né, a Sarah, que é o bebê, vai crescendo até, up to, lembra? É o até ser um bebê que engatinha. Um toddler, gente, é aquele bebezinho que tá engatinhando ali, tentando caminhar, tá? As we reach the climax of the episode, Maggie contemplates moving to LA for a job offer and expresses her concerns to Gusmin about doing just this. After talking together, he heads out himself before we cut forward 5 years to see Maggie heading back to New York after living in LA. Gusmin meets Daniel, Maggie's current flame, and sees the look in her eyes and knows instantly he's the man for her. Sarah is now 8, and as the episode closes out, she decides to visit the Natural History Museum with Gusmin and Maggie, just like old times. Então, o que acontece? Ela acaba se mudando para Los Angeles, tá? Onde ela arruma um job offer, um trabalho, uma oferta de trabalho. E aí ela tinha uma certa preocupação, né? Ela fala isso pro Gusmin também, então vocês percebam que tudo ela leva para ele, né? Após conversar, he heads out himself before we cut before we cut forward 5 years, então passam-se 5 anos desde então, desde essa conversa, né, que ela decide se mudar. E aí, 5 anos depois, ela volta para Nova York, depois de morar em Los Angeles. E aí o Gusmin encontra, ele conhece o Daniel, que é o Maggie's current flame, que seria um flame, gente, é uma paixão, tá? Flame, a gente pode traduzir como chamas, tá? Uma chama do fogo, mas na verdade é uma paixão, a paixão current, atual dela. And sees the look in her eyes and knows instantly, ó, mais um advérbio. Ele sabe instantaneamente que ele é o cara para ela. Então o Gusmin, ele aprova esse Daniel, né, que é o current flame dela. A Sarah hoje tem 8 anos e o episódio ele vai, as the episode closes out, quando ele termina, né, ela decide visitar o Museu Natural de História com o Gusmin e o bebê, tá? Aside from some nice, aqui ó, já acabou o episódio, né, acaba com eles indo passear lá no Museu de História Natural. E aí aqui a gente tem alguns comentários, tá? Aside from some nice father-daughter vibes between Maggie and Gusmin, there isn't a whole lot else here to get excited about. Então a gente já vê um pouquinho de crítica, né? Aside, né? Tirando o fato. Aside from some nice, uma vibe, né? Father-daughter vibes, né? Uma vibe legal, assim, de pai e filha entre a Maggie e o Gusmin. Então eles têm uma relação, assim, tem uma vibe meio paternal, tá? There isn't a whole lot else, não há nada demais, nada mais assim, here, aqui, to get excited about, pra gente ficar animado, tá? The actual episode itself is pretty good, though, and the music choices for the montages are certamente welcome, especialmente, given how well placed they are.
Então, ele fala sobre o episódio, né? O episódio, na verdade, ele é bom, ele é muito bom. As escolhas de músicas, né, para as montages, né, para essas cenas de montagem, elas são certamente bem-vindas, são boas músicas, especialmente given, né, dado o fato de quão bem well placed they are, quão bem colocadas essas músicas são, né, as músicas certas seriam nos momentos certos. For the most part, though, the story plays out without any real twists or surprises, but there is enough here to make for a relatively good opening episode no Netflix. Então, apesar de tudo, quando vocês têm aqui um no Netflix, tá? Apesar, né, do que foi dito anteriormente aqui nessa parte, ó, tem o non-Netflix ali no final, tá? Ele reforça, quando vocês têm essa conjunção, é reforçada a ideia do que, apesar do que foi dito antes, né? Ah, que o episódio era mais ou menos, ele era meio morno, né? Tá, as músicas eram legais e tal. Aqui foi dito também que a história não tem nenhuma virada, né? Nenhum plot twist real, surpresas. É um relatively good, eles falam, né? Embora tudo isso é um episódio relativamente good, um opening episódio, que seria um episódio de abertura da série, né? The big reveal at the end showing Guzmin keeping the baby scan photo is a lovely way to close out the episode, though, but as a series opener, I can't help but feel Modern Love could have picked a stronger episode to kick things off. Então, a grande revelação, né, the big reveal at the end, showing Guzmin keeping the baby scan photo, né? O que que acontece? Que revelação é essa? É que o Guzmin, ele guardou a scan photo, ele tira do bolso, né, a fotinho da ultrassonografia do bebê, tá? Essa seria uma grande revelação no fim do episódio, né? Bem emocionante. É uma maneira amável, lembra? Lovely is a lovely way to close out, de fechar o episódio. Mas, ele diz aqui, lembra que o mas, gente, a conjunção ela vai trazer uma certa contrariedade ao que foi dito antes, tá? But, as a series opener, como uma abertura de série, I can't help but. Quando ele fala I can't help but, não tem nada a ver com ajuda, tá, gente? Quer dizer que ele não consegue, assim, pensar de uma outra forma, ele não consegue se segurar, tá? Mas ele sente que o Modern Love, né, que a série poderia ter escolhido um episódio stronger, mais forte, to kick things off. O que é esse kick things off, gente? É para dar uma arrancada, tá? Para começar tudo, para começar a série, certo? Então vamos lá. Número 1. Aqui seria uma questão que ela é bem no estilo do Enem, tá? Temos aqui uma frasezinha que contextualiza e a pergunta, tá? Comédia romântica é um subgênero cinematográfico dos gêneros romance e comédia. No primeiro episódio da série Modern Love, a relação entre os personagens Maggie e Guzmin é marcada pelo fato de qual é ela é marcada essa relação que eles têm, tá? Qual é? Guzmin nutrir um sentimento de proteção paternal em relação à personagem. Então, no começo, gente, até quando eu comecei a assistir, parece, né? Eu sou muito romântica, né? Então eu fiquei achando assim, ai, quem sabe o Guzmin gosta dela e tal. A gente fica, né, vem vários pensamentos assim. Mas não, na verdade, os dois eles têm uma relação meio paternal, assim, ele protege a Maggie, tá? Protege ela de caras errados, depois ele ajuda ela com o bebê, né? Que ela ficou sozinha, sem o cara assumir, né? Ninguém assumiu a paternidade, o cara pulou fora, então ele sempre protege a Meg, tá? Ele nutre um sentimento de proteção paternal. Ao receber a notícia de que Meg está grávida, como Ted reage? Como Ted reage, né? Aquele outro cara. Ele, de forma má, ó, eu coloquei aqui badly, ó. He reacts badly. Tá bem claro, né? Ele reage de uma forma má, mostrando pouco interesse em relação à gravidez. Número 2, letra A. No parágrafo 4, a expressão every step of the way. Ó, mostrei aqui para vocês. Aqui, ó, no parágrafo 4, na segunda linha.
Guzman helps her every step of the way. Ele ajuda ela em todos os passos, tá? No caminho inteiro. Então, every step of the way. Em cada passo do caminho, tudo que acontece. Isso nos leva a crer que o Guzman, ele ajudará a Maggie em todos os passos que virão. O episódio termina de forma trágica? No, absolutely not. Absolutamente não. Certo? Então, minha dica para vocês sobre essa aula aqui, sobre esse texto. Leiam ele de novo, tá? Eu já ajudei bastante, né? Nós já lemos, eu traduzi ele para vocês. Então, eu sugiro que vocês leiam novamente esse texto, tá? Fazendo o quê? Marcando as palavras mais diferentes, né? As que vocês não sabem traduzir. Procura no Google, procura no tradutor, né? Até dá para usar o tradutor em algum momento, eu prefiro que vocês usem dicionários, tá? Tem o do Cambridge na internet, Cambridge Dictionary, tem vários meios ali de vocês procurarem, tá? Então, assim, procurem as palavras, né? Podem fazer uma lista de palavras com a tradução, para mim funciona bem, eu gosto. Leiam, né, uma, duas vezes o mesmo parágrafo, tá? Tentem entender a ideia geral, né, que eu já passei para vocês, inclusive. E aí vocês podem, de novo, né, tentar resolver. A gente acha que já resolveu, né? Nós já resolvemos as questões, mas vocês podem tentar, de alguma forma, meio que fazer de novo, mesmo já sabendo a resposta. Leiam as alternativas, tá? O que ajuda vocês bastante, até porque vocês podem ficar com alguma dúvida. Ai, prof, mas por que que não é outra, né? Eu fiquei com dúvida. Aí vocês podem me perguntar também. Elas estão bem objetivas, tá? Não dão muita margem para ambiguidade. Mas vocês podem ler de novo, né, e fazer novamente. Tarefa para vocês: traduzir o parágrafo 6, tá? Quero que vocês traduzam este parágrafo aqui. As we reach the climax of the episode. Então, vocês vão fazer a tradução do parágrafo, tá? E na aula que vem, postarei o gabarito. O gabarito não é o gabarito. Postarei a minha tradução do parágrafo 6 para vocês compararem com a que vocês fizeram, tá bom? Vai ser isso então de tarefinha, tá? Aqui da page 8, da página 8, questão 5, tá? Traduzir o parágrafo de número 6, tá bom, gente? Ficamos por aqui então. Have a great week, tenha uma excelente semana. Good studies for you, all the best for you. Bons estudos para vocês, tudo de bom, tudo de maravilhoso. E seguiremos então estudando, tá bom, gente? Beijo, beijo, bye, bye.